16 de dezembro de 2025. Caramba, agora que eu me liguei que hoje é dia 16 de dezembro. 16 de dezembro, eu não tinha me ligado, juro pra vocês. 16 de dezembro é o dia do primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, em 1990. Eu era uma criancinha, uma pequena criança. E 16 de dezembro também é o dia do segundo campeonato mundial do Corinthians. Este eu não era uma criança, eu estava lá em Yokohama, trabalhando pela finada Rádio Transamérica, e foi um dos dias mais importantes da minha vida, 16 de dezembro de 2012. Eu digo para os meus amigos mais chegados que a minha vida ali poderia ter acabado. O resto, amigo, é bônus. José Jorge da Silva, o Garro está pendurado e ele sempre tomando cartão, assim como o Bidon. Pois é, o Garro sempre pendurado e tomando cartão, e o Bidon também está pendurado. Tem uma lista grande de jogadores pendurados. Fala aí então, você tem? Deixa eu abrir aqui, eu peguei agora. Mas na lista tá Hugo, Gustavo Henrique, Garro, Breno Bidon. Deixa eu ver aqui se eu não sair. Quais mais que estavam? É muita gente e gente importante, né? Gente que é do time titular do Corinthians. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon e André Ramalho. E o único que não é tido como titular aí é Fabrício Angileri. Então, Corinthians com muitos problemas aí, né? Para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Deveria, mudando de fase, zerar igual que acontece na Copa do Mundo, né, gente? Acho que não, sou contra. Tá pendurado, tá pendurado. Nossa, e o Verratti tá pendurado. Verratti tá pendurado e tem mais um jogador do Vasco pendurado que eu não lembro qual. Fala aí, o que você acha do jogo Corinthians e Vasco aí, Suelen? Obrigada, Robson. Eu acho que vai ser um jogo difícil, né? A gente tá aí com uma final dos improváveis. Ninguém dava Corinthians e Vasco como postulantes a esse título da Copa do Brasil, embora o Corinthians tá pelo 4º ano seguido, disputou a semifinal, né, 4 anos consecutivos, e agora, depois de 3 anos, tá na final. Então, mesmo com todos os problemas que o Corinthians tem tido ao longo desses anos, infelizmente, o Corinthians tem sido um time muito consistente na Copa do Brasil. Então, eu acho que essa consistência já credencia o Corinthians no começo do campeonato. Mas vai ser um jogo difícil, são 2 times que oscilaram demais na temporada. Em dado momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco deu uma arrancada, começou a falar sobre Libertadores, e aí, de repente, teve uma queda brusca, e como a gente brinca, né, se tivesse mais 2 rodadas, teria muito perigo ali de entrar na zona de rebaixamento. E o Corinthians também oscilou demais ao longo da temporada, e ficou sempre aquela discussão, esse time escolhe jogo, não escolhe jogo, será que é por isso, não é? Eu acho que é um elenco limitado, é um elenco que não dá conta de disputar todas as competições, e aí, de fato, você tem que escolher uma, e o Corinthians escolheu a Copa do Brasil, e tá aí se dedicando. Então, de fato, o Corinthians é um time completamente diferente na Copa do Brasil. Eu espero 2 jogos difíceis, não acho muito difícil amanhã no primeiro jogo o Corinthians já abriu uma larga vantagem, seria ideal, seria ótimo, mas acho que vai ser jogo difícil. Olha, o Rio de Janeiro vai decretar ponto facultativo nas 2 finais da Copa do Brasil. Olha que maravilha, o Rio é um negócio de louco, né, cara? É um negócio diferente. A cidade vai decretar... ponto facultativo é só para quem é funcionário público, né? Que faz diferença. O trabalhador comum vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Ou para quem quer, né? Se o cara é dono de loja e quer fechar, pode fechar, né? Sabe por quê? A gente tava melhor no segundo tempo. Por quê? Porque saíram Martínez, saíram Carrijo, saíram jogadores que cansam. E tinha no banco o Rodrigo Garro, tinha no banco o Ranielli, tinham jogadores que são titulares que estavam no banco de reservas. E o Dorival conseguiu melhorar o time colocando jogadores titulares que estavam no banco. E o Corinthians melhorou realmente. E também melhorou porque estava perdendo de 2-0, né? Se não melhora, o Corinthians está desclassificado. Também tem essa. Mas o Corinthians, na minha opinião, continua tendo um problema muito sério de ficar cansado no segundo tempo.
Por isso que eu tô preocupado com o time que vai jogar contra o Vasco. Porque essa semifinal e final da Copa do Brasil é uma sacanagem. Mas não é uma sacanagem só pro Corinthians. É uma sacanagem pro Corinthians, pro Cruzeiro, pro Vasco e pro Fluminense. Jogos dia 10, 14, 17 e 21. Velho, imagina o Hugo Souza ter feito aquelas defesas maravilhosas no domingo. Na segunda-feira ele vai comemorar? Não, ele vai treinar. Ele tem que treinar porque quarta-feira tem jogo. Então eu acho que o Dorival pode mudar o time de acordo com jogadores que estejam muito cansados, como por exemplo o Carrijo, que é um cara que não aguenta 3 jogos seguidos. O Carrijo é um cara mais velho e tal, ele não aguenta às vezes 3 jogos seguidos. Até o Memphis às vezes não sei se aguenta 3 jogos seguidos. Yuri Alberto, que saiu machucado, não sei se aguenta 3 jogos seguidos. Então eu acho que pode ter mudança no time por causa disso e não por causa de opção do Dorival. Para mim o Raniel entra no lugar do Martinez, recupera a condição de titular. Não sei se o Yuri joga. Se o Yuri não jogar, não aguentar jogar, joga o Vitinho. Não sei se o Yuri joga. Se jogar é no sacrifício. Se não jogar, joga o Vitinho. Não sei se joga o Guinegão. Acho que não joga o Guinegão, porque ele não tem entrado nos jogos. Quem tem entrado é o Vitinho, que está numa grande fase. E o André Carrijo, eu não sei se ele joga. Se ele não jogar, talvez o Martinez possa jogar no lugar dele. Quem mais? Maicon do lado, quem do outro lado? Raniel, Maicon. Quem no lugar do Carrijo? Bidon. Bidon e Garro. Pode ser. O Bidon e o Garro. Eu gostei muito quando o Garro entrou, porque geralmente, né, o Dorival é um ou outro. Ou ele joga com o Garro, ou ele joga com o Bidon. E aí ele deixou os dois juntos. Eu acho que o Garro potencializa muito o Bidon. Então, eu gosto dos dois juntos, mas ao mesmo tempo tem a questão da marcação, né? Tem que pensar aí como que você vai fazer para esses jogadores se comprometer com a marcação. E tem que pensar que tem 2 jogos, quarta e domingo. Eu acredito que, por exemplo, no Mineirão, se não tivesse o jogo de volta, o Raniel poderia ter jogado. Porque o Raniel foi com o joelho inchado, poderia ter tomado a famosa infiltração de anti-inflamatório, não sei lá como é que chama, a famosa infiltração, e jogado sem dor. Só que tinha o jogo de volta. Ele ia estourar o joelho lá. Ele não ia poder jogar o jogo de volta. O Dorival tá pensando nos 4 jogos. Então, se de repente o Carrijo tá, sei lá, 70%, ele guarde para a segunda final. Às vezes, então, a gente não vê como o treinador vê. Porque às vezes, tirou o Carrijo agora que ele tá bem. Talvez ele esteja pensando no segundo jogo. Porque se ele puser ele no primeiro jogo, ele pode estourar o cara pra final. Ele tem que pensar nos 2 jogos. Por isso que eu acho que ele pode tirar o Yuri. O Martinez deve sair para entrar o Raniel, porque o Raniel é titular. Então o Martinez ou pode ir para frente, no lugar do Carrijo, que ele faz bem, a do Carrijo, segundo volante. Ou pode até jogar Bidon e Garro juntos, que eles mostraram que sabem jogar juntos.